assim entendida concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que se trata a Lei 8.987, quando não houver contraprestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Artigo 3º. As normas pertinentes a vedações, diretrizes gerais, contratos, garantias, constituição de sociedade de propósito específico, licitação e demais normas gerais estão previstas na Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Capítulo 2º, do Conselho Municipal Gestor de Parceria Público-Privada. Artigo 4º. Fica criado o Conselho Municipal Gestor de Parceria Público-Privada, diretamente subordinado à chefia do Poder Executivo, com a finalidade de gerir o Programa Municipal de Parceria Público-Privada, integrado pelos seguintes membros: secretário municipal de administração, secretário municipal de planejamento, secretário municipal de desenvolvimento econômico sustentável, procurador-geral do município. A presidência do conselho caberá ao secretário municipal de desenvolvimento econômico sustentável. Caberá à CMGP, na forma estabelecida em seu regimento, aprovar projetos de parceria público-privadas, os editais, os contratos, seus aditamentos, prorrogações e autorizar a abertura de procedimento licitatório na forma do artigo 10 da Lei Federal 11.079. Do Programa Municipal de Parceria Público-Privada. Artigo 6º. Os projetos aprovados pelos CMGP entregarão o Programa Municipal de Parceria Público-Privada, o qual será submetido à apreciação do chefe do Executivo, que editará decreto dando-lhe publicidade. Do procedimento de manifestação de interesse, PMI. Artigo 9. A administração poderá adotar procedimentos de manifestação de interesse a ser observado na apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos por pessoa física ou jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a administração pública na estruturação de empreendimentos objetos de parceria público-privada, no termo de regulamento aprovado por decreto do Executivo. Capítulo 5. Do Fundo Municipal de Garantidor das Parcerias Público-Privadas. Fica criado o Fundo Municipal Garantidor de Parceria Público-Privada com natureza privada, do qual poderão participar, além do próprio município, suas autarquias, fundações e empresas estatais, tendo por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos, em virtude das parcerias de que se trata a lei, de acordo com o regulamento. Parágrafo 1º. O patrimônio do FMGP será formado pelo aporte de bens e direitos realizados pelos cotistas por meio de integração de cotas e pelos rendimentos obtidos com a sua administração. Parágrafo 2º. A integralização das cotas poderá ser realizada através de dotação orçamentária, inclusive com recursos de fundos municipais, títulos da dívida pública, bens imóveis dominiciais, bens móveis ou fundos diretos com valor patrimonial. Parágrafo 3º. Os bens e direitos transferidos ao FMGP serão avaliados por empresa especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação de critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados. Parágrafo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao patrimônio do FMGP os bens imóveis dominiciais de propriedade do município, das autarquias e fundações, desde que devidamente avaliado na forma da Lei 4.320. Da fiscalização. Nas suas respectivas competências, caberá aos órgãos fiscalizadores o acompanhamento e a fiscalização dos contratos oriundos desta lei, bem como de sua execução, em especial no tocante ao fiel cumprimento do contrato, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e a eficiência e a justa competição. Das disposições finais e transitórias. A administração pública municipal somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado e das contraprestações derivadas do conjunto das parcerias já contratadas, incluído que crédito tributário e outras formas de renúncia fiscais, não tiver excedido no ano anterior a 5% da receita corrente líquida do exercício e as despesas anuais dos contratos vigentes. Nos 10 anos subsequentes, não excedam a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. Parágrafo único. Na aplicação do limite previsto nesse caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo município, excluídas as empresas estatais não dependentes. Artigo 14º. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei no que couber. Artigo 15º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 25 de mês de agosto de 2015, Juraci Martins de Oliveira. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 62/2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 62/2015. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica alterado o dispositivo no artigo 2º da Lei Municipal número 3.149 de 94, que passará a vigorar na seguinte redação. Artigo 2º. O Fundo Municipal do Bombeiro, FEMBOM, será constituído dos seguintes recursos. 1. Receita das taxas de vistorias e serviços estaduais integralmente arrecadadas, previstas nos itens A5 e A6 do anexo 3 do Código Tributário Estadual, proveniente de análise de projeto, inspeções técnicas e edificações em áreas de risco e das multas arrecadadas no exercício oriundas de dívidas ativas originárias destes tributos. Número 2, artigo 2º, número 2. Auxílio ou subvenções federais, estaduais ou privadas, dotações orçamentárias, créditos adicionais que venham a ser autorizados por lei e atribuídos à unidade do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás, sediada em Rio Verde. 3. Contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nacionais ou internacionais. 4. Recursos decorrentes da alienação de material, bens ou equipamentos considerados inservíveis mediante procedimentos legais, inclusive autorização legislativa. 5. Recursos financeiros provenientes de convênios. 6. Quaisquer outras rendas eventuais relacionadas com a atividade da unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sediada em Rio Verde. 7. Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio. Artigo 2º. Acresce-se ao parágrafo único, ao artigo 3º da Lei Municipal número 3.149, os seguintes termos. Artigo 3º, parágrafo único. Em caso de recolhimento das receitas previstas na presente lei, ao Tesouro Municipal, competirá à Prefeitura Municipal de Rio Verde repassar a importância arrecadada, oriunda das taxas e outras receitas previstas no artigo 2º desta lei, à conta do FEMBOM. Artigo 3º. Artigo 11º da Lei 3.149 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11º. Os bens adquiridos pelo FEMBOM, Prefeitura Municipal de Rio Verde, destinam-se ao uso exclusivo da unidade operacional do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, sediada em Rio Verde, e serão incorporados ao patrimônio do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, sendo por este fiscalizados e controlados. Artigo 4º. Se necessário, essa lei poderá ser revogada através de decreto do Poder Executivo. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 4 de mês de agosto de 2015, Juraci Martins de Oliveira. Pela ordem. Pela ordem, vereador Duvaldo. Senhor presidente, pedir para que se faça uma propositura, para que se coloque o projeto do CODER de votação, em respeito ao vereador Casagrande, que está operado aqui no plenário, sentindo dor, e está aguardando a votação para que ele possa retirar. Só informar o nobre vereador Duvaldo que esses projetos que estão sendo lidos, foi projeto encaminhado pelo Poder Executivo no dia de hoje. Na hora do dia vai ser o primeiro projeto a ser votado, vai ser o do CONDERV. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 63/2015. Projeto de Lei 63 de 2015 autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel que mencione e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 102, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, autorizada a concessão de direito real de uso a Maria Aparecida Barbosa do imóvel caracterizado na parte D, localizada na rua JK, bairro Santo Agostinho, cidade de Rio Verde, com 343,64 metros quadrados. Parágrafo único. O imóvel descrito no caput deste artigo será destinado exclusivamente à edificação de moradia, caso em que, ocorrendo o desvio da finalidade na utilização do imóvel, opere-se imediata resolução da concessão, retornando o imóvel à posse do município de Rio Verde, com as acessões e benfeitorias sem direito à indenização. Artigo 3º. A concessão de direito real do uso autoriza que, para essa lei, poderá, no prazo determinado, será objeto de contrato a ser firmado entre o município de Rio Verde e a senhora Maria Aparecida Barbosa, observados os princípios
e procedimentos estabelecidos pela Lei Federal 6.015. Artigo 4º. Revogadas as posições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 24 de mês de agosto de 2015, Juraci Martins de Oliveira. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 64/2015. Projeto de lei 64/2015 altera as leis 6.368, o PPA 2014, a lei 6.429 de 2014, a LDO de 2015 e a LOA de 2015 da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica incluídos nas metas de ações a lei número 6.378 e o PPA 2014, 2017. Órgão, Prefeitura Municipal de Rio Verde, Unidade 358, Secretaria Extraordinária do Turismo. Programa 500, Programa de Administração Geral, ação criar, construção do portal de entrada da cidade, obra e instalações, etapas 1 e 2. Fica incluídas as metas e ações na prioridade da Lei 6.429 e LDO para 2015. Artigo 3º. Fica, por força da presente lei, autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$700 mil para a cobertura da despesa nas seguintes dotações. Programa 5.000, projeto criar, fonte 123, elemento 449051, 700 mil. A cobertura de crédito aberta no total desse valor será reduzida da ficha 20.150.284. Órgão 3, Prefeitura Municipal de Rio Verde, a unidade 0323, Subprefeitura de Uruana. Programa Distrito de Solidário. Ações, manter atividades de desenvolvimento do distrito. Indenizações e restituições da etapa 4. Ficam inclusas as metas e ações nas prioridades da Lei 6.429 e LDO de 2015. Artigo 11. Fica, por força da presente lei, autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$ 34.346,90 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Programa 5027, projeto atividade 2698, fonte 100, elemento 339093, R$ 34.346,90. Artigo 3º. O Poder Executivo, no interesse da administração, poderá suplementar e reduzir os créditos especiais aprovados nessa lei para atender as insuficiências das demais dotações orçamentárias dos órgãos da administração. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na Lei 6.368, no PPA 2014-2017, na LDO 2015 e na LOA 2015. Artigo 16º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, 24 de agosto de 2015, Juraci Martins de Oliveira. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. A palavra está franqueada às senhoras e senhores vereadores. Peço a palavra. A palavra, vereadora Maria José. Senhor presidente, cumprimentar a mesa, os nobres colegas, a imprensa que nos honra, todo o público, os empresários, fiscais, todos os servidores que estão aqui hoje nos prestigiando, que sejam todos bem-vindos a essa casa. Apresentar, senhor presidente, o projeto de lei número 8 de 2015. Concede título de cidadão rioverdense à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Concede o título de cidadão rioverdense ao ex-senador Vilmar da Silva Rocha pelos relevantes serviços prestados em nossa comunidade. Artigo 2º. A data para a entrega do título, ora concedido, ficará a cargo do presidente do Poder Legislativo. Artigo 3º. O presente decreto entrará em vigência da data da sua publicação, revogando-se possíveis disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, agosto de 2015, Maria José Guimarães Cabral, vereadora do PSDB, Irã Cabral, presidente. Requerimento número 228, 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Infraestrutura, o senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando que seja feita calçada na Rua do IP, no bairro Jardim Floresta, pois as mesmas não encontram calçada e o pedestre está em dificuldade de trânsito. Nesses termos, peço aprovação. Sala da Sessão da Câmara, Maria José Guimarães Cabral, vereadora PSDB. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua franqueada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Idelson Mendes. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, imprensa, público em geral, pedir a palavra, senhor presidente, para apresentar os requerimentos. Requerimento número 229/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumprir as demais formulários regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor gerente de distrito da CENEAGO de Rio Verde, solicitando a implantação de rede de esgoto no bairro Jardim Mandales, Santa Luzia, atendendo assim uma solicitação da população, senhor presidente. E aqui tem umas pessoas também que residem lá nesses bairros, está aqui presente hoje nesta casa, senhor presidente, para que possa assistir, a gente dando entrada nesse requerimento, e tenho certeza que na sexta-feira vai ser votado com unanimidade, senhor presidente, porque a sociedade precisa, necessita, e uma vez que está aí o Odebrecht aí com essa dificuldade, mas nós sabemos que a CENEAGO também é responsável, senhor presidente, por isso está encaminhando para o gerente da CENEAGO. Requerimento número 230. Envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando um quebra-mola na Rua das Margaridas, próxima à quadra 20, lote 325, bairro Jardim Mandales, atendendo assim uma solicitação da população que também se faz presente nesta casa hoje, senhor presidente. E junto com esses requerimentos vai estar acompanhando também a assinatura, abaixo assinada do pessoal. Requerimento número 231/2015. Envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando um quebra-mola na rua Veríssimo Pereira, próxima à quadra 30, lote 14, no bairro Santa Luzia, atendendo assim uma solicitação também do pessoal, senhor presidente. Requerimento número 238/2015, envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando um quebra-mola na Avenida Quero Quero, na altura da quadra 28, lote 6, no bairro Céu Azul. E esse também vai acompanhar aqui até a foto, senhor presidente, lá da avenida, lá, o trânsito, e necessita desse quebra-mola para que os pedestres possam trafegar melhor ali. E todos os requerimentos vão acompanhados, senhor presidente, com baixo assinado, senhor presidente. E só agradeço pela oportunidade. Com a palavra, vereador Iturival, do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu peço que faça encaminhamento do requerimento verbal, no sentido de que seja notificado a secretária de administração, a senhora Lívia Matos, para que ela tome providência no sentido de nos encaminhar a carga horária dos vigilantes estatutários do município de Rio Verde, tendo em vista que eles não foram contemplados no plano específico de cargos e salários, e sobre as DSRs e sobre as horas extras, para que nós possamos fazer um estudo a respeito de cortar ou não as horas extras, DSR desses funcionários, tendo em vista de benefícios, às vezes, de assessores ou de terceirizados no cargo de guardas. Então, quero caminho com urgência para que nós possamos fazer esse levantamento, tendo em vista que há a notícia que vai cortar as horas e o DSR desses funcionários. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, só para constar em ata com a presença honrosa do meu amigo, vereador desta casa, secretário de Turismo, Paulo Henrique Guimarães, futuro presidente do PSDC da cidade de Rio Verde. Solicitar ao secretário que conste em ata com presença do vereador licenciado Paulo Henrique, secretário de Turismo. Consulta plenária, essas matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Caminha o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Zé Antônio, projeto de lei 65/2015,
Projeto de Lei Complementar 46/2015, Projeto de Lei 61/2015, Projeto de Lei 62/2015, Projeto de Lei 63/2015, Projeto de Lei 64/2015, Projeto de Decreto Legislativo 08/2015 para os devidos pareceres. Ordem do dia. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento Júnior, que faça a leitura do Projeto de Lei Complementar 37/2015. Institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, em primeira discussão e votação. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pedi pela ordem para estar cumprimentando Vossa Excelência, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, o público que aqui nos faz presente nesta noite de hoje. E para poder, senhor presidente, mostrar aqui, e que fica registrado nos anais desta casa, o desprendimento, de servir o cidadão, de servir a população, de servir o povo, que pares desta casa têm, todos os pares, que aqui representado legitimamente pelo povo através do voto. E queria expressar isso na pessoa e no gesto do vereador Casagrande, senhor presidente, que é do meu partido, e acabou de se submeter a uma cirurgia, não tem nem 72 horas, nem já se encontra presente aqui no plenário para que possa estar aqui exercendo seu papel e estar aqui trabalhando, para poder realmente fazer aquilo que é o seu papel, fazer aquilo que é o seu dever. E não para por isso, senhor presidente. E, se me permita, gostaria que ficasse registrado, até porque mesmo ele dentro desse processo cirúrgico, ele já estava trabalhando, e aí aqui se diz respeito ao nosso partido, Solidariedade, onde ele fez vários contatos aí nesse período, senhor presidente, e trouxe algumas conquistas importantes para o nosso partido, onde ele trouxe para afiliar no nosso partido o suplente de vereador, Lindomar Neves, do qual estará sendo filiado ao nosso partido 24 de setembro, uma festa que acontecerá aqui nos plenários desta Casa de Leis, onde contará com a presença do Armando Virgílio, e do Lucas, deputado federal do Lucas Virgílio, ambos presidentes do nosso partido, onde estará aqui, nesta data do dia 24, abonando sim a filiação do Lindomar Neves, suplente vereador, bem como vários outros filiados também, que estará acontecendo nesta manhã do dia 24, senhor presidente, para que isso ficasse registrado, até porque o Solidariedade é um partido que tem uma representatividade forte, senhor presidente, onde se encontra com 3 vereadores nesta casa, eu, o vereador Casagrande, o vereador Ayrton Anazão, para que isso ficasse registrado de uma forma bastante democrática, senhor presidente. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Antes do secretário Turival fazer a leitura e colocar em votação o projeto, agradecer a presença de todos que estavam aqui presentes, acompanhando a sessão, e informar que estamos informatizando o plenário aqui, pondo voto eletrônico, e que essa voto que está em fase de teste também. Estamos testando essa sessão, para o mês que vem já está funcionando. Então, deixar informado que a votação desse projeto e os demais projetos dessa semana será do modo tradicional, como tem sido nos anos anteriores. Então, na próxima sessão de setembro, que já vamos votar através do plenário que está informatizado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, só para corrigir o vereador Celso, já deixo o convite aos pares da casa, à imprensa, a Vossa Excelência, que será muito importante. Vossa Excelência aqui no dia da festa, que será 20 de setembro, às 9h30 da manhã, onde estará aqui várias autoridades do partido, inclusive talvez o presidente nacional, Paulo da Força. E nessa oportunidade, estaremos trazendo aqui lideranças fortes para filiar no partido, médicos, advogados, suplentes de vereadores, e provavelmente mais 2 vereadores desta casa estarão afiliando ao partido, fazendo assim um partido forte aqui dentro dessa casa. Então, quem aguardará em setembro e verá as novas filiações do Solidariedade. Solicito o secretário que faça a leitura. Projeto de Lei Complementar número 37 de 2015, institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, CODERV, com o caráter deliberativo, consultivo, para formular e fazer executar as políticas de desenvolvimento econômico, atuando nos termos desta lei e do regulamento a ser aprovado pelo plenário. Artigo 2º. O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde
CODERV terá ainda as seguintes atribuições. 1. Buscar o intercâmbio permanente com os demais órgãos municipais, estaduais e federais, organismos internacionais, instituições financeiras, visando a execução de política municipal de desenvolvimento econômico. 2. Estabelecer diretrizes com vistas à geração de empregos e desenvolvimento econômico do município. 3. Realizar estudo visando a identificação das potencialidades e vocação da economia do município. 4. Identificar problemas e buscar soluções para a geração de emprego, fortalecimento da economia e atração de investimentos. 5. Firmar acordos, termos de cooperação, ajustes e contratos com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, no termos da lei. 6. Contratar serviços de instituições ou profissionais no âmbito público ou privado para caráter, quando necessário, seus objetivos no termo da lei. 7. Instituir câmaras técnicas e grupos temáticos para a realização de estudos, pareceres e análise de matérias específicas, objetivando subsidiar as suas decisões. 8. Promover fóruns, seminários ou reuniões especializadas com o intuito de ouvir a comunidade sobre os temas de sua competência, quando for necessário, a juízo do plenário. 9. Identificar e divulgar as potencialidades econômicas de Rio Verde, como desenvolver diretrizes para a atração de investimentos. 10. Formar diretrizes para o estabelecimento de uma política de incentivos fiscais, tributários e outros, visando a atração de novos investimentos, além de expansão, modernização e consolidação das existentes. 11. Divulgar as empresas de produtos de Rio Verde, objetivando a abertura e conquista de novos mercados. 12. Criar um sistema de informações para orientar a tomada de decisões e a avaliação das políticas de desenvolvimento econômico do município. Parágrafo único. O Conselho, no exercício das suas atribuições previstas nessa lei, poderá estender as suas funções aos municípios ou entidades da região. Artigo 3º. O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, CODERV, compõe-se de 1. Plenário, 2. Câmaras técnicas. Artigo 4º. Integram o plenário do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, CODERV, 1. Prefeito municipal como presidente de honra. 2. Secretário municipal representando os setores da indústria, comércio e turismo. 3. Secretário municipal de planejamento. 4. Secretário municipal da fazenda. 5. Um representante do Sindicato da Construção Civil. 6. Um representante da Associação de Corretores de Imóveis. 7. Reitor da Universidade de Rio Verde. 8. Um representante do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. 9. 3 representantes da Associação Comercial Industrial de Rio Verde. 10. Um representante de cada uma das seguintes entidades: Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato do Comércio de Gêneros Alimentícios, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento Periciais, Informações e Pesquisa do Sudoeste Goiano, Associação dos Maçons Amigos de Rio Verde, Sindicato Rural, Associação Goiana dos Integrados dos Produtores de Ave, Ovos e Suínos. 12. Um representante dos sindicatos patronais. 13. Um representante dos sindicatos trabalhadores. 14. Um representante dos veículos de comunicação. 15. Um representante dos profissionais liberais, eleito entre as entidades representativas de classe. 16. Um representante da Cooperativa Mista Produtora do Sudoeste Goiano. 17. Um representante do Sindicato e Organização do Cooperativo Brasileiro, da OCB. 18. Um representante do Conselho de Desenvolvimento Comunitário, CONDEC. 19. Um representante do Conselho de Segurança, CONSEG. Artigo 5º. As câmaras técnicas serão permanentes ou temporárias. Parágrafo único. As câmaras permanentes são criadas por esta lei e as temporárias poderão ser criadas por deliberação do plenário quando necessário. Artigo 6º. Ficam criadas as seguintes câmaras técnicas: 1. De assuntos comunitários. 2. De assuntos universitários. 3. De integração tecnológica. 4. De atração de investimentos. 5. De agricultura e agroindústria. 6. De comércio e serviços. 7. De desenvolvimento urbano. Artigo 7º. A Câmara de Assuntos Comunitários será composta por um representante de cada uma das seguintes entidades: 1. Rotary Club de Rio Verde, Lions Clube de Rio Verde. 3. Lojas maçônicas. 4. Associações de bairros de Rio Verde. 5. Paróquias de Rio Verde. 6. Conselho de Pastores Evangélicos. 7. Associações de Azabelinhas. 8. Comunidade Espírita de Rio Verde. 9. Câmara dos Vereadores. Artigo 8º. A Câmara Técnica de Assuntos Universitários será composta por 1. 3 representantes da UNRV. 2. 2 representantes do Instituto Federal Goiano. 3. Um representante dos Sindicatos Trabalhadores de Educação em Goiás. 4. Um representante da Associação dos Professores de Rio Verde. 5. Um representante de cada uma das instituições privadas de ensino superior de Rio Verde. 6.
um representante de cada um dos conselhos oficiais de regulamentação de profissionais liberais, como ORD, OAB, Conselho CRM de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, CRO, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, Conselho Regional de Economia, CORECON, Conselho Regional de Psicologia, CRP, Conselho Regional de Farmácia, CRV, e Conselho Regional de Administração, CRA, e Conselho Regional de Contabilidade, CRC. 7. Um representante da Câmara dos Vereadores. 8. Um representante do Sindicato de Servidores Públicos do município de Rio Verde. 9. Um representante do Sindicato de Professores do município de Rio Verde. Artigo 9º. A Câmara Técnica de Integração Tecnológica será composta por um representante da UNRV, um representante do Instituto Federal Goiano. 3. Um representante de cada uma das seguintes entidades: Sindicato das Indústrias Metalúrgicas do Estado de Goiás, CIMESGO, Polo Moveleiro e Costura, Associação dos Produtores de Álcool e Açúcar de Rio Verde. 4. Um representante da Cooperativa Mista de Produtor Rurais Sudoeste Goiano. 5. Um representante da Associação dos Jovens Empresários de Rio Verde. 6. Um representante da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, a CIRV. 7. Um representante da Câmara, Câmara de Vereadores. Artigo 10º. A Câmara Técnica de Comércio e Serviços será composta por um representante do Sincogarve. 2. Um representante do Sindicato do Comércio Varejista. 3. Um representante das empresas hoteleiras. 4. Representantes das agências de viagem e turismo. 5. Representante da Associação Médica de Rio Verde. 6. Um representante do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE. 7. Um representante do Sindicato de Empresas de Serviços Contábeis das Empresas de Assessoramento Periciais, Informações e Pesquisa do Sudoeste Goiano, SESCOM Sudoeste Goiano. 8. Um representante da ACIRV. 9. Um representante da Câmara dos Agentes Logísticos, CDL. 10. Um representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. 11. Um representante da Câmara dos Vereadores. Artigo 11º. A Câmara Técnica de Atração e Investimento terá a seguinte composição: 1. Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável. 2. Representante da Universidade de Rio Verde. 3. Representante do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. 4. Representante da Imprensa. 5. Representante de cada um dos bancos oficiais localizados em Rio Verde. 6. Um representante da Delegacia Regional da Fazenda Estadual. 7. Representante de cada uma das seguintes entidades: Associação Comercial Industrial de Rio Verde, a CIRV, Sindicato Rural de Rio Verde, Associação dos Maçons Amigos de Rio Verde, Cooperativa Mista de Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, Comig e BR Foods. Artigo 12º. A Câmara Técnica de Agricultura e Agroindústria será composta por 1. Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2. Um representante do Sindicato Rural de Rio Verde. 3. Um representante da Secretaria de Estado de Agricultura. 4. Um representante da Emater. 5. Um representante da Associação dos Agrônomos de Rio Verde. 6. Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Verde. 7. Um representante do Grupo Associado à Pesquisa do Sudoeste Goiano, GAPS. 8. Um representante da Associação Granjeiros Integrados do Estado de Goiás, AGIGO. 9. Representante da Soma. 10. Representante da Comigo. 11º. Representante da Faculdade de Agronomia de Rio Verde. 12º. Representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. 13º. Representante da Câmara dos Vereadores. Artigo 13º. A Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano será composta por 2 representantes da Associação Comercial Industrial de Rio Verde. Número 2. 2 representantes do CREA. 3. Um representante da Associação Corretores de Imóveis. 4. Um representante do Sindivarejista. 5. Um representante do SEBRAE. 6. Representante da Maçonaria. 7. Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas. 8. Representante da Associação Goiana de Produtores de Aves, a GINTERP. 9. Um representante do Sindicato de Comércio de Gêneros Alimentícios, SINCOGARV. 10. Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 11º. Representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Controladoria e Projetos. 12º. Um representante da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito. 13º, representante do curso de Engenharia Civil de cada uma das entidades de ensino superior de Rio Verde. 14º, representante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, CRES. 15º, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Rio Verde. 16º, um representante da Ordem dos Advogados de Rio Verde. 17º, representante da Câmara dos Vereadores. 14º, cada conselheiro e membro das câmaras técnicas terá um suplente, sendo ambos indicados pelas entidades a qual representam e tomarão posse na primeira sessão que participarem, sendo os titulares substituídos por seus suplentes nas faltas, ausências e impedimentos. Parágrafo 1º. Os conselheiros e membros das câmaras técnicas terão um mandato de 2 anos. Parágrafo 2º. Durante o período do mandato, o conselheiro e o seu suplente poderão ser substituídos pela entidade que o indicou, sendo que o substituto tomará posse na primeira reunião do Conselho que se seguir à sua indicação e terminará o mandato do substituto. Parágrafo 3º. Em caso de renúncia, falecimento ou vacância do cargo pelo titular, o suplente substituirá até a indicação de um novo membro
pela entidade a qual representa. Artigo 15º. As câmaras técnicas, no âmbito de suas atribuições, enviarão ao plenário do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, CODERV, propostas, estudos e sugestões para subsidiar tecnicamente as decisões do Conselho. Artigo 16º. O Conselho será dirigido por mesa diretora composta de um presidente, vice-presidente e secretário eleito dentre os seus membros, com mandato de 1 ano, permitida uma única reeleição. Parágrafo 1º. Cada Câmara Técnica permanente terá um presidente eleito entre os seus membros para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Parágrafo 2º. A qualquer tempo, a mesa diretora poderá incluir novas entidades ou criar outras câmaras técnicas. Artigo 17º. O Conselho reunirá-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando for necessário por convocação de seu presidente. Parágrafo único. O Conselho, na ausência ou excusa de seu presidente, poderá convocar-se mediante a assinatura de 2/3 dos seus membros, presidido pelo conselheiro mais idoso. Artigo 18º. Para a instalação de reunião e deliberação, será exigido um quórum mínimo de metade ou mais de um de seus membros. Parágrafo único. As deliberações do Conselho serão tomadas em plenário por maioria simples. Artigo 19º. O mandato dos conselheiros e membros das câmaras técnicas será exercido gratuitamente e seus serviços considerados relevantes ao município. Artigo 20º. O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde elaborará um regimento interno no prazo de 90 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 21º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder até 6 servidores ao Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde para auxiliarem nas suas atividades essenciais com ônus para o município. Parágrafo único. Os servidores de que se trata o caput deste artigo serão preferencialmente indicados pelo CODERV. Artigo 22º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 23º. Revoga as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 13 de abril de 2015. Juraci Martins de Oliveira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 37/2015. A palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Lúcia Batista. Senhor presidente, quero cumprimentar os pares da casa, ao público, aos empresários. Hoje eu entendo que nós temos uma pauta que deve ser discutida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou aqui enquanto parlamentar. Eu estou aqui para discutir justamente a legalidade do projeto. Eu entendo que a administração precisa, sim, da parceria. Eu entendo que nós só vamos crescer quando a população ajudar a administração a fiscalizar, mas que nós temos que obedecer o devido processo legal. Nós temos que obedecer à constitucionalidade. Esse projeto, desde quando chegou à casa, a gente tem discutido, já sentei com os pares, e vou levantar aqui os pontos nos quais nós podemos dizer que o projeto, ele está... Eu diria que o projeto que entrou nessa Casa de Lei seria um corpo sem a cabeça. Para isso, eu fui buscar desde a origem, né, desde a origem da cidade, em Maringá, no Paraná, do surgimento do Conselho. Nós sabemos que a gente deve ao Sul, justamente, essa administração participativa, entendo que deve servir de exemplo, e trazer para a nossa cultura, né, e para o nosso meio. Em primeiro lugar, o primeiro Conselho de Maringá surgiu em 1993. O projeto de lei está aqui, 4.275, e ele era apenas consultivo. Realmente, de assessorar a administração, é apenas consultivo. Em 96, criou-se um fundo, né? O projeto de lei, a lei foi aprovada, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, que tinha o quê? Que a dotação orçamentária era 2% do total da arrecadação do município de Maringá. Tinha doações de transferência e captação junto à instituição pública.
Quando se cria um fundo, aí faz-se necessário ter um conselho deliberativo. Porque todo conselho deliberativo tem que ter verba para financiar. É por isso que ele é deliberativo. Os conselheiros vão deliberar o que fazer. Não só fazer, como acompanhar. Então, imediatamente, foi alterada a lei de 93, né, para a lei de 96, da qual foi apresentado os moldes aqui, né, esse que foi enviado pelo Poder Executivo é o molde da lei de 1996 de Maringá, no Paraná. Mas ele tinha um fundo. E eu fiz até essa busca, porque sempre quando eu questionava, olha, não existe conselho deliberativo sem fundo. Quando eu questionava, dizia, não, criou-se o fundo, mas nunca usou recurso do fundo. Olha, eu tirei na Câmara de Maringá, até o que se gasta hoje, sabe, o CODEM, até hoje, teve sim recurso destinado. Aí a lei, como ela tinha o fundo, né, é essa lei 4.275 de 96, aí ela passou a ter um caráter deliberativo e consultivo, porque ela tinha um fundo. O fundo foi aprovado um mês antes, está aqui a lei também, antes de ser criado, antes de ter mudado, né, para caráter deliberativo e consultivo. Está aqui também. Então, o que veio para Rio Verde, isso tudo em 96, antecedeu a criação dos ministérios da cidade. A partir da criação dos ministérios da cidade, tornou-se obrigatório para todos os municípios do Brasil criar uma série de conselhos, né, fiscalizar, que vieram com a cidade, muitos outros conselhos. E a lei que veio, que entrou nessa casa, ela diz sim, é uma das coisas, olha, em primeiro lugar, no artigo 1º, é caráter deliberativo e consultivo. Se ela não tem fundo, ela não pode ser deliberativa. Porque sem um fundo, sem orçamento, a competência é do Executivo. Mesmo porque essa lei aqui é uma lei do Executivo, gente. Ela é do Poder Executivo. Foi o prefeito que mandou para essa casa de lei. Foi ele que mandou, né? Então, quando foi em 2011, o que aconteceu? O CODEM de Maringá passou a fazer parte da estrutura administrativa de Maringá. Hoje, o CODEM está dentro da prefeitura. Né? Hoje, ela serve, ela presta uma assessoria direto ao prefeito. Direto ao prefeito. Inclusive, tem uma secretaria executiva. Existe uma secretaria executiva. Esse aqui eu peguei o organograma, né, aprovado, que é a lei 8.876, né, da Prefeitura de Maringá, essa lei aqui. Hoje ela faz parte, o CODEM já faz parte. Portanto, o CODEM em Maringá hoje é do Poder Executivo, faz parte da administração. Está aqui a lei aprovada, assinada. A lei é a lei 873, se vocês... Aqui de 873, e que diz, né, que, olha, são órgãos de assessoramento superior, o gabinete do prefeito, GAPRE, assessoria do gabinete, Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E tem olha aqui, tem uma Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, dentro da prefeitura. Então, isso aqui eu tirei da Câmara, tirei da prefeitura. Pela ordem. Veja só, então... O que nós queremos dizer é o seguinte, eu voltei só para estar mostrando. Em 2015, em maio de 2015... Questão de ordem, vereador Oduvaldo, doutor Oduvaldo. Ceder o meu tempo à vereadora Lúcia. Vossa Excelência tem mais 5 minutos, vereadora. Já estou, sim, concluindo. Olha, quando foi em maio de 2015, como ele já faz parte da administração... Aí tem um outro projeto de lei que voltou novamente o CODEM para ser apenas consultivo. Por que eu voltei? Olha, eu peguei o que tem de legislação.
O que eu peguei foi no portal da Prefeitura. O que eu peguei foi dentro da Câmara, né? Então, agora, jamais eu vou questionar. Inclusive, eu fiz questão de pegar os que estavam assinados. Mas, voltamos. Se o projeto de lei, olha, em primeiro lugar, se for olhar o último projeto de lei de Maringá, ele retirou muitas coisas da lei de 96, que é a que veio para cá. Portanto, eu entendo, e volto a afirmar, na justificativa do prefeito, veja só, ele diz que o CODEM é para assessorar o Poder Executivo. Portanto, essa história que, olha, aqui chegou um projeto de lei que é do Executivo, e está na justificativa. Os pares da casa, todos que têm conhecimento, está vendo que o projeto de lei aqui na justificativa diz que é para assessorar o Executivo. Quer dizer, o prefeito está criando um conselho para o assessorar, né? E aí diz aqui também, o que eu achei mais, ele ainda diz que, olha, necessidade de desenvolvimento econômico, concorda, aprimoramento empresarial, emitir parecer sobre a viabilidade ou não da concessão de incentivos fiscais e não fiscais às empresas interessadas, demonstrando o impacto gerado no desenvolvimento econômico. Isso são ações somente da administração pública. Veja só, como é que um conselho vai, ele mesmo emitir parecer sobre se é viável ou não conceder incentivos fiscais. Então, toda a matéria aqui, isso comprova que o Conselho é do Poder Executivo. Sem contar que aí tem uma série, nós fizemos uma discussão, eu já tive a oportunidade de estar discutindo com os pares, mesmo com alguns representantes, né? E dizendo onde é que deveria ser alterado. Ele entrou tal qual foi apresentado. Inclusive, o dia da discussão, nós falamos, houve o consenso de muitos pares da casa que deveria ter sido alterado. Portanto, eu tenho absoluta certeza que o Conselho, para ser deliberativo, ele tem que ter recurso. Portanto, o Conselho, como está, não pode ser aprovado, porque seria uma parte, seria como se fosse o corpo sem a cabeça. Então, nós, de maneira nenhuma, nós não somos contra. Agora, é preciso, aqui é uma casa de leis, é preciso que isso esteja bem discutido e que esteja bem, né? Porque, agora, e outras coisas, quando eu dizer, olha, o conselho é apartidário, não é. E todo conselho público, se esse conselho veio do Poder Executivo, seu presidente, ele é público. Quem manda criar conselho, o Poder Executivo, o Conselho, é público. E todo Conselho Público, eu acho que isso é consenso para todos aqui, ele tem que ser paritário. Tanto é que eu consultei novamente no Conselho de Maringá. Atualmente, ele tem 12 membros, 6 do Executivo e 6 da iniciativa privada, que eu fiz até questão de transcrever. Os 6 representantes do setor público, estou vendo esse de Maringá, o prefeito municipal, o secretário municipal, representando os setores da indústria, comércio, turismo e agricultura, um secretário de planejamento, o secretário da fazenda, do meio ambiente e um representante da universidade estadual. Até isso eu fui buscar. É da universidade, porque ele é um servidor público. E do setor privado, um representante da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, assim, um representante da Coordenadoria Regional da Federação de Indústria e Comércio do Paraná, um representante dos sindicatos do Engenho, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Indústria e Agricultura e um representante da OAB. Todo conselho público, como é o caso desse, que veio do Executivo, ele tem que ser paritário. É diferente de associação. Tem que ter todos os conselhos, nós temos muito conselho. Outra coisa, pares da casa, que às vezes a gente ouve dizer, olha, eu entendo que enquanto cidadão, né, nós temos sim que contribuir para o crescimento da nossa cidade, da organização, mas agora parece que toda vez que eu ouço dizer, olha, esse conselho é o único que vai trabalhar gratuito. Vereadora, todos os pedi Vossa Excelência que conclua que seu tempo está esgotado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Quero ceder meu tempo à vereadora Lúcia. Vossa Excelência tem mais 5 minutos, vereador. Já estou concluindo, só para tirar a dúvida. Todos os conselhos municipais que existem, da saúde, da educação, assistência social, do idoso, todos eles, o Concidade, não podem ser remunerados. Então, qualquer conselho público
não pode ser remunerado. Inclusive, não são também cedidos servidores. Quem presta serviço, por exemplo, no Conselho de Educação, é o professor, é um pai, é o aluno, não é remunerado, não pode ser, e também não deixa de trabalhar. Né? São nas horas vagas. A mesma coisa é o CONSEG. Então, todos os conselhos, é bom que se entenda, realmente eles não são remunerados. E também é igual também o CODEM, né? O CODERV que está sendo proposto aqui. Realmente é por isso que ele também não poderia ser remunerado. Então, eu espero que eu tenha explicado o que acontece, porque que esse conselho, né, ele não pode ser aprovado nos moldes que estão. Por quê? Ele não é deliberativo. E outra coisa, todo conselho é setorial. Todo conselho é setorial. Agora, entendo que o conselho aqui, sabe, o CODERV pode sim estar assessorando na parte de indústria e comércio, sabe, pode estar em outras áreas, mas tem áreas específicas que ele pode até, e é sugerir. Né? Veja só que no projeto de lei, ele diz em realizar. Não, qualquer conselho só pode sugerir, né? Porque isso são ações do Poder Executivo, é somente o Executivo. Eu posso, sim, sugerir, formular, né? Mas não criar, executar, como são palavras que existem aqui no projeto de lei. Entendo que até eu achei que o projeto de lei ia voltar com emendas. Ele é um projeto de lei do Executivo, portanto, cabe ao Executivo essa proposta, porque tem algumas coisas que têm que ser retirado. Por quê? Porque há conflito, né, de interesse com outros conselhos já existentes. Entendo que nós precisamos sim da parceria da CIV, de toda a população. Nós temos conselhos importantes que estão aí desativados. Então, nós vemos que hoje dificuldade, sim, aqui. A expansão urbana do nosso município tem corrido de maneira desenfreada, mas é preciso que o Concidade esteja em funcionamento, mas outro conselho não pode substituir o Concidade. É preciso ter essa conscientização. Então, é por isso que eu peço a compreensão e dizer para vocês que, olha, na discussão e em sendo discutida, em sendo feitas alterações, né, pode sim ser apresentado um outro projeto de lei e com certeza irá contribuir muito, né, com a nossa cidade. Com certeza também vocês têm contribuído muito, mesmo independente de conselho, porque qualquer cidadão, eu posso estar associado em agremiações, eu posso estar em conselhos, eu posso estar participando de empresa ou não, ele pode contribuir e tem contribuído com a nossa cidade. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Celso. Senhor presidente, é importante a discussão, né, dessa matéria, onde o objeto é a criação, né, e aprovação por esta Casa de Leis do CONDERV. Matéria essa que já se encontra nessa casa, senhor presidente, já há alguns meses, né, objeto de várias discussões, né, de várias reuniões, para que pudesse chegar no entendimento. A vereadora Lúcia Batista fez aí um esboço, fez uma explanação em relação ao período dessa matéria aqui nesta Casa de Leis, e aonde ela se colocou por várias vezes uma matéria, né, oriunda do Poder Executivo. E com certeza, senhor presidente, todo segmento organizado, quando as pessoas se mobilizam e que procura o governo para poder trazer suas sugestões e as suas colaborações no sentido daquilo que é bom para a nossa cidade, o prefeito Juracy Martins, o governo, ele tem acolhido e tem acatado, sim, essas ideias, essas sugestões. E assim, com o CONDERV não foi diferente. Ele acatou, né, e enviou para cá esta matéria, onde foi objeto de várias discussões, e está sendo a matéria, né, que está em pauta no momento. E o que nós temos percebido, senhor presidente, e nós já tínhamos comentado,
já em outras oportunidades, que essa matéria, da forma que estava e que está, né, a gente encontraria dificuldade para estar aprovando esta Casa de Leis, porque é o entendimento que tinha e tem por vários pares desta casa. Obviamente, a gente tem todo o respeito pelas pessoas, né, que formam e está aí imbuído, né, com esse objetivo de criar o CONDERV. Nós não temos dúvida nenhuma que eles poderão colaborar e contribuir de forma significativa com o desenvolvimento da nossa cidade e com os objetivos que o CONDERV se propõe. Mas, conforme disse o presidente, tinha-se o entendimento que esta matéria, da forma que estava, ela teria alguma dificuldade para poder passar nesta Casa de Leis. Não que não poderia se criar o CONDERV. Em momento algum foi discutido isso, mas sim discutido a matéria da forma que ela estava, que teria que discutir mais, teria que ter alguns ajustes, tirar ou colocar algumas coisas. E assim sendo, senhor presidente, nós tivemos esse entendimento e essa interpretação. Interpretação essa também, senhor presidente, que, conforme foi relatado, através de estudo, através de pareceres, também pela inconstitucionalidade do projeto, conforme relatado já, né, por alguns pares desta casa e conforme a vereadora Lúcia Batista colocou. E esta casa, senhor presidente, de uma forma bastante democrática, tem sido o que tem acontecido e acontecerá sempre, mesmo matéria vindo do Poder Executivo, quando ela se adentra nessa casa, que nós tenhamos toda a liberdade para poder discutir e omitir as nossas opiniões, de acordo com as legalidades e a constitucionalidade das matérias, o governo sempre nos deu essa liberdade para que nós pudéssemos nos posicionar com toda a liberdade, de acordo com as nossas conveniências e as nossas legalidades, né, que se discutem nesta Casa de Leis. E assim sendo, senhor presidente, esse entendimento que nós tivemos, pelo fato, né, de não ter havido nenhuma emenda que pudesse mudar aquilo que vários pares da casa achou que teria que mudar, tirar, acrescentar, e também pela inconstitucionalidade do projeto, nós, dentro dessa liberdade, o nosso voto é contrário à matéria. Nosso voto é contrário. Deixar bem claro que nós não somos contra o CONDERV, mas sim por esse esquisito da inconstitucionalidade e o projeto da forma que ele está. O nosso voto é contrário e quero aqui liberar a bancada para que a bancada ela possa votar de acordo com as suas convicções. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, cumprimentar a mesa, cumprimento os nobres colegas, pares da casa, cumprimento o público assistente, os empresários, os internautas e a imprensa que nos acompanha. Senhor presidente, esse projeto serviu de exemplo para essa casa, para os 21 parlamentares, porque houve comentários de várias naturezas em relação a esse projeto. Mas o que eu ainda não consegui entender, senhor presidente, foi a intenção de algumas pessoas maquiar algumas informações contidas dentro desse projeto, né? Até quando algum parlamentar dessa casa participava ou participou, como eu participei hoje, de uma emissora de rádio, dizendo que o projeto era deliberativo. Logo que eu desliguei o telefone, alguém ligou e disse que eu estava desinformado, mal informado, que eu não tinha conhecimento do projeto e que ele não era deliberativo. Então eu não entendi esse querer que a sociedade não entendesse o conteúdo normal, conteúdo que está dentro do projeto, vereador Casagrande. Eu não entendi. E aí ficou a sociedade contra essa Casa de Leis, ouvindo informações que eram totalmente distorcidas, porque representantes das entidades passavam uma informação que não era a mesma informação contida no projeto, e quando qualquer um dos parlamentares que participavam, como o nobre colega Turival participou hoje, falando também do conteúdo do projeto, a gente
era respondido imediatamente, né, com inverdades, porque a verdade está lida. A verdade o vereador Iturival leu, do conteúdo inteiro do projeto, leu na íntegra. Então, está mais do que esclarecido. De forma alguma, senhor presidente, essa casa, de forma alguma, como foi dito pela imprensa, essa casa aqui é contra o crescimento da cidade de Rio Verde. De maneira alguma. Nenhum dos parlamentares que, querendo ou não querendo, alguns que até foram chamados de analfabetos, passaram pelo crivo popular. E são PhDs na urna. E sentaram, tiveram a oportunidade de sentar nessa cadeira. E aí, querendo ou não querendo, senhor presidente, são representantes do povo. E o povo inclui professores universitários, inclui empresários, agricultores, comerciantes e a sociedade. É preciso, como eu disse no rádio hoje, nós temos o Concidade. E logo que eu falei do Concidade, um cidadão que eu não conheço, ligou dizendo que eu não tinha conhecimento nenhum do Concidade. Quer dizer para ele que fui vice-presidente do Concidade e fiquei 2 anos no Concidade. Quando tive a oportunidade de, no governo Juracy, participar do governo como superintendente de habitação. Fui e participei. Acho que a amiga Náudia, algumas pessoas que eu já vi aqui, que participavam do conselho. Então, nós não somos contra de forma alguma. A forma e o texto do projeto que tem que ser alterado. Ele é inconstitucional. Quando eu disse hoje no rádio que o Conselho de Maringá, ele é dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que responde e tem que dar satisfação ao secretário, também fui contestado. A nobre colega Lúcia trouxe toda a documentação. Isso, senhor presidente, nós já tínhamos sentado com ela e já tinha visto toda essa documentação. Ninguém fala somente por falar. Então, quero deixar bem claro para a sociedade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luciano. Senhor presidente, pela ordem de concluir, senhor presidente. Vossa Excelência, mais 5 minutos. Agradecer o nobre colega Luciano por ter cedido o tempo, só para concluir o raciocínio. Então, deixar bem claro para a sociedade, para os pares da casa, que esse projeto sirva de exemplo para que nós possamos desenvolver o trabalho de fiscalização, o que é a nossa função, senhor presidente. Ninguém aqui é contra o desenvolvimento da cidade, nem contra qualquer conselho. Nós estamos aqui para trabalhar e trabalhar com parceria. Eu gostaria de manifestar meu voto, senhor presidente. O PSDB tem 2 votos nessa casa, os tucanos. Gostaria de manifestar meu voto, mas como líder da bancada do PSDB, deixar também a nobre colega que faz parte, que é filiada ao PSDB, vereadora do PSDB dessa casa, livre, para votar de acordo com a consciência, senhor presidente. Ninguém aqui obriga ninguém a fazer nada. Assim como fez o nobre colega líder Celso do Clube, liberando a bancada. O meu voto é contrário, senhor presidente, e libero a bancada do PSDB. Muito obrigado, continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Lucivaldo. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a mesa, a pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar os pares da casa, os nobres vereadores, a imprensa, todo o público aqui presente e os internautas. Senhor presidente, é um projeto polêmico, um projeto importante, não só para a cidade de Rio Verde. Nós entendemos que Rio Verde, como uma cidade polo, tem a sua representatividade e atinge várias cidades do estado de Goiás. Vários parlamentares tiveram a oportunidade, senhor presidente, de discutir este projeto. Aqui nesta casa, na CIRV, em grupo, em conjunto, individual também. E nós estamos acreditando que este projeto é constitucional, pois veio do Poder Executivo, passou pelo crivo
né, da Procuradoria, da Prefeitura, passou pela Constituição e Justiça desta Casa de Leis, que são 3 vereadores competentes, e que o parecer, se não estiver enganado, senhor presidente, os pareceres estão favoráveis à constitucionalidade do projeto. Senhor presidente, continuando, alguns vereadores disseram, né, que das emendas que poderiam ter sido feitas e levantadas, realmente. Mas o Poder Executivo, né, que o projeto partiu do Poder Executivo, se teve tempo, igual nós mesmos tivemos, qualquer vereador poderia ter feito, mas a obrigação principal seria do prefeito, da Procuradoria, em não deixar chegar esse projeto de leis aqui nessa casa para ser votado, com tantos erros como for dito aí, que eu não quero acreditar. Está aqui, gostaria de parabenizar as pessoas empenhadas, aqui representando, igual nós representamos a sociedade, passamos pelo voto, pelo crivo popular, mas eles também representam, né, toda a sociedade. Parabenizados pela disposição de ter ido até Maringá, buscar melhorias para a cidade de Rio Verde e toda a região. Nós entendemos, senhor presidente, que quase 70 entidades que estão alavancando, que estão imbuídas na qualidade de vida de todos nós, não iriam querer, né, trabalhar, jogar contra o próprio patrimônio. Tenho certeza que as intenções são de somar. Somar não só com o Legislativo, mas também com o Executivo. Questão de fiscalizar. Quem está na vida pública está sujeito a vários crivos, né? Nós, os vereadores, estamos aí, o TCM, a própria população, o Ministério Público. Então nós estamos aqui exercendo nosso direito constitucional e também as nossas obrigações constitucionais. Gostaria de manifestar meu voto favorável à criação do Conselho. Pela ordem. Voto favorável, senhor presidente, e agradecer a oportunidade. Pela ordem, vereador Oduvaldo. Senhor presidente, como que 70 entidades que não respeitam sequer o regimento da casa querem ter o nosso voto para representar a gente, fiscalizar o Poder Executivo e dar sugestões? Eles precisariam, no mínimo, respeitar o nosso regimento interno. Como é que eles vão respeitar a Câmara se comportando dessa forma? A palavra continua franqueada. Peraí. Peço a palavra. Peraí, vou pedir para... Só um minutinho, vereador. Vou pedir para a plateia não manifestar. O vereador tem razão, está no regimento. Pedir, por favor, que não manifeste. Eu deixei bater palma 2 vezes, fiquei aqui... Tive paciência de deixar bater palma 2 vezes, pedi para não manifestar, que está no regimento. O vereador está dentro do regimento, está falando... O que ele está falando é correto, está no regimento. Tem muita gente que está na plateia que conhece o regimento. Então, eu estou só cumprindo o regimento. O que você falou está dentro do regimento, vereador. Com a palavra, vereadora Naldi. Quero cumprimentar o senhor presidente, os vereadores, a imprensa e a comunidade, que hoje nos honra com a presença. Também quero falar do projeto, porque o pessoal fala assim, Náudia, você é oposição, você vai votar com o prefeito? Eu acho que nem surgiu ainda o conselho, já está tão democrático que o líder de governo liberou o voto. Vocês percebem o tanto que as coisas já evoluíram, né? Quando se libera os pares da casa para votar, essa democracia aconteceu depois de 3 anos, né? Eu quero falar que o dia 7/4/2015, nós estávamos aqui e reunimos com uma comissão que veio. Depois disso, a gente falou que o que não era constitucional, mandou para o executivo mandou para nós sem nenhuma alteração. Então, eu quero dizer que
eu faço o meu trabalho e o procurador da prefeitura tem obrigação de fazer o dele. Então, deixei achando que iam retirar e iriam consertar, porque aqui não tem ninguém que acha que as coisas acontecem pronta. Você sabe que conselhos, que entidades, vai acontecendo gradativamente. Quero dizer para vocês do meu voto favorável, mas também quero dizer para vocês que não precisa não, eu agradeço, vamos cumprir o regimento. Eu quero falar que eu respeito as pessoas, mesmo quando me falam assim, vai lá fora, Náudia, que vai achar uns 500 fora Dilma, com certeza, mas eu respeito as pessoas. Eu respeito. E aqui nós não estamos com briga política, aqui nós queremos alguma coisa para a nossa comunidade. E eu vou falar para vocês do governo do Lula. 34 anos de PT, eu não vou sair do partido, quem pula de barco é rato, e eu fico. E se eu não voltar para essa casa, eu vou estar em milhares de outros conselhos, ONGs, terceiro setor, eu vou estar fazendo o meu trabalho igual. Todo mundo me conhece e sabe disso. Tenho disciplina e sou perseverante. Mas eu quero falar que o PT começou com um orçamento participativo e ele entende que a associação dos trabalhadores em todos os setores é muito importante. Seja ONGs, né, organização não governamental, cooperativas. Nunca houve tanto fortalecimento das cooperativas como no governo do PT. Melhorou, agora tem crédito, melhorou financiamento da agricultura, custeio, investimento, muita coisa melhorou. Sou favorável aos conselhos, aos sindicatos, aos grupos, né? E a Marilene Chauí, que é uma historiadora, ela fala que para fazer trabalho de base tem que fazer parte do movimento. Estive reunida com os 20 bairros do CONDEC, porque sou presidente da Associação de Moradores. Buriti 1, Buriti 2, Agreste 1, Agreste 2. Lá também tem representante. Tem alguém que mora no setor e não sabe? Sou eu. Estou lá. E eu quero falar que o partido diz que nunca se deve ficar contra a associação de pessoas que possa trabalhar pela comunidade. Então, meu grupo de apoio, o meu partido, o CONDEC e várias outras entidades entenderam que eu tenho que votar favorável. E eu quero falar para vocês que o que eu falei é do fundo do meu coração. Não é que aqui eu tenha voto, não tenho não, mas eu tenho respeito. Isso eu tenho certeza que eu tenho. E mesmo no meu partido, que eu não abro mão, que já passou pelo auge e que tem problema agora, eu não abro mão. E vou falar para vocês que no jornal de ontem, fala que não é o PT que está no ranking de corrupção. Não é. Primeiro lugar é os democratas, depois o PMDB, depois o PSDB, depois o PP, PTB. Nós estamos em 9º. Então, parem de dizer que foi nós que inventamos a corrupção, porque não foi. Agora, eu quero falar para vocês que eu faço parte da Pastoral de Fé e Política, trabalho, da Pastoral da Ecologia, do Encontro de Casais em Cristo, do Conselho do Idoso, do Conselho do Meio Ambiente, do CONDEC, que é presidente da Associação de Moradores, Conselho Gestor do PROCON, que eu pego tanto assim de projeto para julgar, tem colegas aqui que fazem parte, do GAP Social, da cooperativa, do CTG, do Movimento Água do Rio, do Conselho da Igreja Matriz, da Nova Vida. Sou vice-presidente da casa, presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Quero falar para vocês que o vereador trabalha. Ele trabalha e ele quer respeito também pelo trabalho dele. Então, eu quero dizer que nessa casa, vocês vêm e são bem-vindos, mas também que venham quando nós precisamos dos seus apoios. Não ter o Concidade, para mim, é uma coisa horrível, porque quem está legitimando o executivo hoje em dia? E ninguém aqui veio aqui para nos socorrer.
Então, eu quero falar para vocês que o meu voto é favorável e vocês entenderam por quê. Não é para fazer graça e não é para aparecer, não. Não é. Eu quero dizer para vocês que eu sou missionária e evangelizadora da Igreja Católica e eu tenho responsabilidade social com a minha cidade. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Peço a palavra. Palavra, vereadora Maria José. Senhor presidente, só para dizer que esse projeto vai ter meu voto favorável e dizer que eu acredito, o motivo de eu estar votando favorável é porque eu acredito nas pessoas, acredito na capacidade de cada um, acredito que a união faz a força, acredito que somando essas forças que vamos poder ter uma Rio Verde melhor. Então, só para manifestar meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé Antônio. Senhor presidente, eu, como membro, presidente da Comissão Finanças e Justiça, esse projeto passou na comissão, analisamos, trocamos ideias com o procurador, certo? Agora, cada um, o projeto é constitucional, cada um vê a maneira, cada advogado se vê a maneira da Constituição, certo? Então, cada um vota na maneira que a pessoa achar que deve votar, mas o projeto é constitucional. É só isso, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Veloso. Boa noite, presidente. Boa noite, pares das casas. Boa noite, público em geral. Com devido respeito às opiniões contrárias, a inexistência de um fundo não torna o projeto inconstitucional. Inconstitucional é aquilo que afronta a Constituição Federal. Eu não vi isso nesse projeto até agora. E não há no texto do Conselho que impede de ser criado com a ausência do fundo. Devemos lembrar que o Concidade foi criado num ano e o fundo no ano subsequente. Tenho meu voto favorável. Eu gostaria que constasse em ata o pedido de representatividade, de explicar a real situação do CODERV aos membros, que não foi deixado, mas eles pediram, e esse protocolo parece que foi na sexta-feira, não foi, presidente? E nós deveríamos ter dado uma satisfação para o público em geral. E como é uma casa de leis, uma casa de respeito, o meu voto é favorável e respeito a posição de cada um dos pares, mas constitucional ele é. Obrigado. Só para informar o vereador Fábio, que foi feito o pedido protocolado na casa, passei para o procurador, o dia que tem tribuna livre na Câmara é na quarta-feira, eu não posso passar em cima do regimento, eu não estou aqui para mandar em ninguém, estou aqui para cumprir a lei, foi o que eu disse para o vereador Duvaldo que ele falou, que eu falei para a plateia, então eu estava só esperando entrar em votação para me explicar. Então, se a votação fosse amanhã, eu teria o direito de falar por 10 minutos. Então, passei para o doutor Ariovaldo, ele me deu as explicações e eu estou explicando agora. Está ótimo, presidente. Obrigado. Tá. A continua franqueada. Essa palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Iturival. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Na seara das discussões dos que me antecederam, respeitando a posição de cada um, seja contrário, seja favorável, mas o que importa, em primeiro lugar, a meu ver, que cada um desses que estão aqui dos meus pares representam justamente vocês que estão aí. Em primeiro lugar, nós estamos aqui porque vocês nos colocaram aqui. E no processo democrático, acima de tudo, prevalece nós respeitarmos as instituições democráticas constituídas nesse país, seja legislativo, executivo e judiciário. E por isso que, acima de tudo, esse projeto polêmico nos deu a oportunidade que a comunidade de Rio Verde, e principalmente aqui, de empreendedores, clubes de serviço, entidades credenciadas, respeitadas, não só em Rio Verde, mas no Estado e até no Brasil, que, sem sombra de dúvidas, representada por homens de bens e mulheres que têm preocupação com o Rio Verde, mas, acima de tudo,
tem que ter preocupação com as instituições democráticas constituídas nesse Estado. E nós estamos aqui, com competência ou não, para representá-los. Jamais fechamos as portas dessa casa para o diálogo. Jamais deixamos de estar junto com cada um de vossas excelências que nos chamaram para poder discutir assuntos pertinentes ao desenvolvimento de Rio Verde. Mas jamais poderíamos concordar com a maneira que esse projeto adentrou para ser discutido. Não desrespeitando o trabalho de cada um de vocês. Mas, acima de tudo, para que vocês valorizem e respeitem o trabalho daqueles que estão aqui. Eu entendo que, acima de tudo, tenho tentado desempenhar meu trabalho com dignidade, buscando representá-los com a maior eficácia possível de minha parte. Todas as vezes que fui convocado, se for, estarei pronto para ouvi-los, para buscar o que é melhor para a minha cidade. Mas eu não poderia jamais concordar para que dizer, das vezes que estiveram aqui para discutir conosco, as pessoas que vieram, que é um projeto apolítico, que é um projeto que vai ser paralelo, eu não concordei, porque esse é um projeto não político partidário. Porque não se faz desenvolvimento sem política. Nós não podemos nos omitir do processo político brasileiro. Vocês estão vendo a corrupção, vocês estão cansados de ver o que está acontecendo nesse país lá fora, e nós não podemos nos omitir. E vocês podem muito bem dar exemplo para o Brasil, começando aqui em Rio Verde. Venham para essa casa e façam com que nós correspondemos com o que vocês esperam de nós. É isso a nossa obrigação. Ser digno de que vocês nos esperam. Aprovando ou não esse conselho, vocês estão aptos para criar associação, para continuar trabalhando pelo bem de Rio Verde. Que vocês têm capacidade para isso e têm força para cobrar de todos nós. Porque foi vocês que nos colocaram aqui. Vocês podem colocar e podem tirar cada um de nós. Mas eu não posso deixar que eu tenha um compromisso com quem precisa de nós. E é muito maior do que nós isso aqui. Isso aqui serve muito, muito, e é bem-vindo. Desde que vocês integram e façam com que essa casa corresponda ao que vocês esperam. Não podemos que isso aqui conclua, vocês estão aí, que façam um conselho independente, que ele possa, de alguma forma, desmerecer o trabalho de quem vocês colocaram aqui. E isso eu não concordo. Que eu me sinto preparado para corresponder com o que vocês esperam de mim. Eu me sinto bem à vontade para dizer a vocês que estão aqui, que eu sou digno de que vocês esperam. Estou pronto para ser criticado e para ser ouvido humildemente as sugestões que vocês acharem que eu mereça para poder corresponder com o que vocês esperam de todos nós. Por isso, eu falei e antecipei meu voto, porque eu espero que com isso vocês possam continuar lutando e vir trazendo exemplo e buscar condições de que nós continuamos melhorando a cada dia e correspondemos com o que vocês esperam de nós. Meu voto é contrário por isso. Muito obrigado. Palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Luiz Alves de Oliveira.
Colocando-se de pé. Reprovado por 3 votos contrários. Rejeitado por 3 votos contrários. As palavras, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, pedi a palavra porque eu preciso devolver o projeto de número 53, 2015, projeto que institui hipóteses específicas de sanção disciplinar para violação de sigilo fiscal e disciplina, um instrumento de mandato que confere poderes a terceiros para praticar atos perante órgão da administração pública que impliquem fornecimento de dado protegido pelo sigilo fiscal. O projeto, eu estava um pedido de vista, venceu o meu prazo, senhor presidente. Eu estou devolvendo o projeto 53 e que o mesmo entre na ordem do dia. Muito obrigado, senhor presidente. Há uma propositura do vereador Manuel Pereira que pede que o projeto devolvido por ele entre na ordem do dia. Os vereadores concordam. Em votação, os vereadores concordaram permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento Júnior, faça a leitura do projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, esse projeto que foi devolvido agora e que entrou em votação. Isso, vereador. O vereador Manuel estava com pedido de vista, devolveu, pediu para pôr na ordem do dia. Eu fiz a propositura e foi aprovado por unanimidade. Então, vou pedir, solicitei ao secretário que faça a leitura em segunda votação, segunda discussão e segunda votação. Pela ordem, vereador Luiz. Há um pedido de vista do vereador Luiz sobre o projeto de lei número 53/2015. Em votação, os vereadores concordaram permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por um voto contrário. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhoras e senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas, e convoco para a próxima sessão ordinária às 19 horas na Distrito Lagoa do Bauzinho. E declaro encerrada a presente sessão.